da Rádio Tamandaré, Ministério Missionário 100% Jesus. Gente, é o momento da palavra de Deus, tá? E eu queria, nesse instante, que você compartilhasse esse momento da palavra, tá bom? E nós temos uma mensagem de Deus no seu coração, tá bom? Creia que a vitória já é certa, até o que era para dar errado vai dar certo na sua vida, tá bom? Gente, eu queria que nesse momento você pegasse a sua Bíblia nas suas mãos, papel, caneta, fazer suas anotações. E eu queria falar hoje sobre algo muito importante, que eu acredito que algumas pessoas, elas atravessam, muitas das vezes, elas não sabem como lidar, não sabem como se portar em meio a essa situação, sabe? E o título da nossa mensagem de hoje é Tempestades. Queria que você preparasse o seu coração. Tempestades da vida é o título da nossa pregação, da nossa mensagem de hoje, tá bem? Por isso, chame os amigos, chame os irmãos, porque você vai ver que em meio às tempestades da vida existe sempre algo de bom ou de providência que Deus quer nos conceder, tá bom? Eu queria que você pegasse sua Bíblia nas suas mãos. Deixa eu pegar a minha aqui. Tá tudo pronto. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo 35. Olha o que o texto, ele diz logo de cara. Mateus 4, o verso 35, aí da sua Bíblia. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Sabe que na hora que a gente mais está em aperto, tá? Vivendo momentos difíceis, infelizmente Satanás, ele se aproveita, né, desse momento, e ele tenta de todas as formas lançar para baixo, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa fé, a nossa confiança. Exatamente. E o diabo era sujo, era ardiloso. Mas olha o que diz aqui, capítulo 4, o verso 35. Encontrou? Diz aqui: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, as tempestades que enfrentamos na vida não anulam a bondade de Deus. Os textos que vamos estudar falam a respeito da tempestade, tá? Fala a respeito de situações inesperadas. Nos ensinam muito sobre a bondade e a intervenção de Deus. Jesus, ele passa todo o ensinamento ali, à beira-mar, falando sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos que entrassem no barco, passassem para outra margem e fossem para uma região, a região chamada Gadara, onde havia um homem possesso de um espírito imundo. Enquanto atravessava o mar, Jesus dormiu
e uma tempestade terrível o surpreendeu, enchendo de água o barco. Os discípulos apavorados clamavam a Jesus. Ele repreendeu o vento, o mar. Os discípulos, aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados diante daquele milagre. Gente, quantas são as vezes que a tempestade vem? E a tempestade vem não é para brincar, é para acabar, para nos destruir mesmo. É para destroçar a nossa vida. Mas sabe, no mar da vida, no barco, Jesus estava presente. Só que Jesus estava descansando, estava dormindo. Jesus estava ali em um momento de serenidade, de repouso. Ele estava tranquilo, não estava preocupado com nada. Você sabe quantas vezes nós estamos ali no barco, Jesus está no barco adormecido. Como assim, pastor? Ele está ali dormindo na nossa vida. Por quê? Porque Ele deseja que venhamos tomar uma postura. Ele deseja que venhamos tomar uma atitude. Ele deseja que nós venhamos tomar, em meio à circunstância, em meio à dificuldade, uma posição. Um abraço aí para o pastor Gilvan Marques, está ouvindo aí a programação Na Fé, meu amigo, meu irmão. A Morinha Costa também, já ligadinha. E sabe, em meio a isso, ou eu tomo uma postura, ou então não adianta, sabe? A demora, às vezes clamamos, a resposta não vem, os discípulos ficaram apavorados. Você sabe que Jesus, em alguns momentos, Ele permite isso. Por que Ele permite, pastor? Você vai entender. Ele permite para a gente aprender, gente. Aprender com as circunstâncias. Tem que estar mal acostumado. Sabe? Tudo rápido, tudo ligeiro na vida dela, tudo dando certo. Mas Ele permite que os problemas venham para a gente aprender, dar um jeito, a se virar nos 30, né? Como diz o ditado. E se a gente não aprender a se virar, gente, estamos perdidos. Quantas são as vezes nesses momentos difíceis que ao invés de chegar alguém para dar apoio, a gente muitas das vezes é mal interpretado. Muitas das vezes a gente é rejeitado. Quando alguém precisava de você, você chegava junto, ajudava, orava, orientava, ombro amigo. Mas na hora que você precisa, aí é o que acontece. Existe uma recusa. Existe uma rejeição. Aí você fala, e agora? Estou perdido. A tempestade da vida, gente, era inesperada. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. A tempestade, ela não manda telegrama. Ela chega em nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. Ela chega sem mandar recado. Sabe, a tempestade algumas vezes nos colhe de surpresa. A gente está ali e de repente chega ela e nos deixa profundamente abalados. E como seguidores de Cristo, devemos estar preparados para o dia mau. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, fala sobre isso. Nós temos que nos preparar, porque certamente virão, pois fazem parte da jornada de todo cristão. Sabe, as tempestades da vida são perigosas. Um barco era varrido pelas ondas. Era varrido de todos os lados. Dá uma olhadinha em Mateus 8:24. Evangelho de Mateus 8:24. Olha o que diz aqui, ó. Encontrou? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas,
Entretanto, Jesus dormia. A tempestade correndo solta, o barco para um lado, o barco para o outro, varrida para lá, varrida para cá, balançando, e Jesus dormindo no barco. O mesmo já estava se enchendo de água, gente. Sobreveio uma tempestade, aquela tempestade de vento, e correndo eles perigo. Mateus 4,37, aliás, Marcos 4,37, fala exatamente sobre isso. E eles estavam a perigo de só sobrar. Lucas 8,23 também descreve isso, né? Lucas 8,23, olha o que diz aqui. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. A tempestade da vida também são ameaçadoras. Gente. E sabe, nós temos que entender que chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. De repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido, os filhos amargurados. Uma amizade de longos anos acaba por causa de uma traição, por causa de uma falsidade. Verdade ou mentira? Você sabe que a tempestade da vida, ela foge do nosso controle. São maiores que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, gente, para sair ilesos da tempestade, mas eles nada puderam. Sabe por quê? Porque a fúria da natureza naquela época, naquele momento, era maior, era exatamente maior, e eles precisavam clamar a Jesus. Tem coisas que você, na força do seu braço, você não consegue. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos a capacidade nem estratégia, precisamos olhar para Deus e depender dele. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Pode estar fora do teu controle, do meu controle, mas está no controle do Senhor. Nós não dominamos as nossas emoções. Nós não dominamos os nossos sentimentos. Nós não dominamos, muitas das vezes, algumas áreas da nossa vida que nos abordam de forma traumática. Mas sabe, gente, quando o Senhor, Ele está por nós, quando Ele está do nosso lado, ainda que esteja adormecido, não é que Ele esteja alheio à sua dor, ao seu sofrimento, pelo contrário, Ele está ali, mas Ele está a observar. Ele quer ver o desenvolvimento da sua fé. Você sabe que as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Quantas pessoas em casa, elas se deparam com situações tão trágicas, tão difíceis, que muitas das vezes bate uma insegurança, né? E sabe, gente, o Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Muitas das vezes, sabe, as piores tempestades que enfrentamos na vida acontecem nos lugares e em situações quando nos sentimos mais seguros. Da igreja, em meio de irmãos, em meio da família, no ambiente de trabalho. Você sabe que existem pessoas que são levadas ao extremo. Elas são levadas ao extremo. E muitas das vezes, as pessoas, elas não compreendem. Por que, Senhor? Estava tudo bem no trabalho. Estava tudo bem em casa. Estava tudo bem na minha família.
De repente, pastor, tudo começou a dar errado. Tudo começou a sair do controle. Meu Deus, por quê? Aí vem o pavor, né? Vem aí o pânico, vem aí o medo. E a pessoa, ela começa a se questionar. Mas eu tenho servido a Deus. Eu tenho servido ao Senhor. Aí é nessa hora em que a pessoa, ela não entende, né? Porque ela serve a Deus, ela serve ao Senhor, ela está na igreja, ela vive a fé, mas ela está sendo bombardeada. Essa é a verdade. Gente, pessoas que outrora te apoiavam, pessoas que outrora diziam, estou junto de ti, conta comigo, de repente se tornam pessoas que ficam indiferentes, mudam para com você. Aí você fala, mas o que houve? O que foi que aconteceu? E te olhavam de uma maneira, agora estão te olhando de outra. Tudo que você falava era bênção para elas. Aí agora, de repente, qualquer coisa que fala é mal interpretado. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É a tempestade da vida. No campo das emoções, no campo das ideias, no campo da fé, no campo da família, da vida econômica, e seja lá qual for a área. Tempestade. É tempestade. E a tempestade, querido, ela vem, sabe, tumultuando tudo, a ponto de você dizer, vou só sobrar, ou seja, vou afundar. Eu vou afundar, vou naufragar. Os conflitos que enfrentamos, as tempestades da vida, elas são, queridas ou queridos, tão ameaçadoras, tão traumáticas, tão complicadas, que, olha, muitas das vezes pensamos em jogar tudo para o alto. Estou sozinho. Estou sozinho. Como conciliar, gente, a obediência a Cristo com a tempestade? Como? Vamos lá. Vamos entender. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Dá uma olhadinha lá, Marcos 4:35. Dá uma olhada. Eles entraram no barco porque Jesus mandou que eles entrassem no barco. Veja se não é. Me corrija se eu estiver errado. Eles não entraram por conta própria. Marcos 4:35 diz aqui, ó. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Aí diz aqui, ó, e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchesse de água. Eles estavam no centro da vontade de Deus, tá? Pelo fato de andar com Deus, de obedecer aos mandamentos de Jesus. Talvez você tenha sofrido oposição, perseguição, por causa da sua fé, porque você é fiel a Deus. Tem perdido oportunidades de negócios, tem perdido concorrências em seus negócios, tem sido considerado um estorvo, um peso, um fardo, tem sido considerado, muitas das vezes, pelas pessoas, um ninguém. Sabe, gente, há momentos que sofremos, não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. Essa é a verdade. O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar. Seremos perseguidos por vivermos na luz. Saiba de uma coisa. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus, mesmo nas tempestades da vida, mesmo nos momentos difíceis da vida.
Gente, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Talvez o maior drama dos discípulos, naquela ocasião, não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Como dormir na tempestade? Meu irmão, estava molhando tudo, o barco estava cheio de água e Jesus dormia lá. Como é que pode? Talvez é o que muita gente está dizendo. Pastor, estou atolada em dívidas. Eu estou amargurada de alma. Eu não aguento mais ver meu filho, meu marido, minha esposa. Eu não aguento mais ver ele nessa situação. Nós temos a sensação assim mesmo, né, gente? De que Deus está dormindo. Isso gera uma grande angústia na nossa alma. Ou não gera? As grandes perguntas feitas na tempestade da vida. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Foi isso que os discípulos perguntaram. Por que eles perguntaram isso? Porque ele estava dormindo, gente, enquanto que o barco estava afundando. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Tem gente que diz, mas o que eu mesmo não. É maior, gente. Não é maior que Deus, mas é maior que eu e que você. Nós somos insignificantes. Nós somos insignificantes demais. Gente, nós somos tão frágeis. Gente, o homem é terrível. Perdoe a expressão, mas o ser humano é terrível. Aquele que te amava, hoje, amanhã, talvez te odeie. É ou não é assim a vida? Aquele que hoje te aplaudia, é amanhã o que te escarnece. Aquele que estendia a mão para você, amanhã é o que te pisa. Tempestade da vida é isso. Sabe? E às vezes a pessoa fica numa situação, meu Deus, o que é isso? É mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés dele. Descansar, aguardar a sua providência. A causa do desespero de muitas pessoas em meio à tempestade é a falta de fé. O perigo maior que enfrentamos não é a fúria do vento, não é a força da tempestade, mas é a incredulidade dentro de nós, porque a incredulidade dentro deles existia. Sabe, gente, um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é de que Deus não se importa conosco. Mas quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que aquilo está acontecendo. Ele sabe por que aquilo está surgindo. Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Marcos 4:40. Os discípulos falharam no teste prático. Todos nós somos testados. Sabe? Somos testados. Você está sendo testada. Eu estou sendo testado. Gente, eles revelaram medo e não fé naquele barco. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Anote isso aí. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Querido, meu amigo, minha amiga desta programação, ficamos com medo porque duvidamos de Deus, é óbvio. Duvidamos que Ele está no controle, achamos que Ele não está mais à frente. Enchemos a nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Está dando errado, não está dando certo, era para estar bem, mas está dando mal. Quebrou isso, faltou aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. E a vida está cada vez mais tenebrosa, escura. A tempestade tomou conta. Sabe, pensamos que estamos abandonados. A nossa própria sorte. Aqueles discípulos, aqueles homens que estavam ali com Jesus, deviam ter fé e não medo. Isso, gente, por 4 razões. 4 razões
eles deveriam ter fé. Primeiro, a promessa de Jesus. Marcos 4,35. Jesus havia empenhado a sua palavra a eles. Sabe, gente? Passemos para outra margem. Pastor, qual é a promessa? Vamos passar para outra margem. Jesus, ele disse que iriam chegar para o outro lado. O destino deles não era um naufrágio. Eles não iam morrer no meio do lago. Eles iam passar para outra margem. Se Jesus disse que ia passar, então eles iriam passar. Com tempestade ou sem tempestade, ele falou que vai passar, que vão atravessar, então eles iriam acreditar e pronto. Ele falou, então vamos crer. Mas a outra margem não chegava. Por isso que eles desesperavam. O Senhor vela pela sua palavra até que ela se cumpra. Ele vela. Quando ele fala, ele cumpre. A promessa dele não volta atrás. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Oh glória! A realidade são a mesma coisa para os dias atuais. A palavra de Jesus, as promessas de Deus não podem ser frustradas, são planos, são perfeitos. Eu posso ser imperfeito, mas o Senhor é perfeito. Sabe, gente? Segunda razão. Por que nós deveríamos acreditar e não ter medo? Qual outra razão, pastor? Primeiro, a promessa de Jesus. Segundo, a presença de Jesus. Marcos 4,36. A presença de Jesus que nos livra do temor. Oh glória! A presença dele nos livra do temor. Salmo 23, dá uma olhadinha por favor. Salmo capítulo 23, verso 4. Uma olhadinha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O quê? O que é que diz aí? Não temerei mal algum, ou nenhum. Olha que coisa. Não vou temer. A presença de Deus na tempestade é nossa âncora, é nosso porto seguro. Isaías 43, versículo 1 ao 3. Dá uma olhadinha, por favor. Isaías 43, do 1 ao 3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh maravilha! Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Que maravilha! Que glória! Que bênção, meu irmão! Isso é tremendo. Meu Deus do céu! Olha Mateus 28, 20. Dá uma olhadinha aí, por favor. Mateus 28, 20. Encontrou? Oh glória! Capítulo 28, versículo 20, diz assim, ó. Ensinando-os a guardar... Opa, errei. Me perdoe. Agora sim, encontrei. É isso mesmo. Tá certo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Peraí. A presença dele está conosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu vou temer, gente? Olha a razão aí. Promessa de Jesus, presença de Jesus. E terceira, a paz de Jesus. Enquanto a tempestade rugia com aquela fúria, Jesus estava fazendo o quê?
O que Jesus fez? Dormiu. Ele dormiu por duas razões. Dormiu porque descansava totalmente na providência do Pai. Dormiu porque ele sabia que a tempestade seria pedagógica. Pastor, o que é isso? Seria pedagógica na vida dos seus discípulos. Ou seja, naquele momento, o fato de Jesus estar descansando na tempestade, Jesus deveria ter acalmado, encorajado os discípulos. Jesus estava descansando. Ele estava na vontade do Pai. Ele sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. A tempestade da vida pode nos abalar, gente, mas não abala o nosso Senhor. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Jesus. Ele está nos ensinando algo na tempestade, uma lição. Ele está nos ensinando sempre algo. E uma quarta razão. Primeiro, nós entendemos aqui promessa de Jesus, presença de Jesus, paz de Jesus. Ter paz na hora dessa não é fácil. Mas olha a quarta, o poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo, a natureza, tá? Todos ouvem a sua voz e obedecem. Seguimos ao Senhor, que tem poder, gente, e autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus repreendeu o vento, o mar, e eles se aquietaram e se emudeceram. Quem é este? Marcos 4:41. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Tem até uma canção, né? Que fala exatamente que é este que até o vento e o mar lhe obedecem. As tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar a maioria das lições da nossa vida, gente. Nós aprendemos mais as tempestades do que nos dias de paz e bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grande, singular e potente ação de Deus. Sabe? Os discípulos que estavam ali com medo, temendo a tempestade, estavam agora cheios de temor diante de quê? Da majestade de Jesus, diante do poder do Senhor. O seu medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo: eles não sabem quem é Jesus. Tem gente que está há tanto tempo, né? Às vezes no Evangelho, mas o Evangelho não está nele. Aí é diferente. Opa! Ele está no Evangelho, mas o Evangelho não está nele. O seu medo e a falta de fé estão evidentes. Ela está na igreja, ela está no culto, ela está ao lado do pastor, mas ela continua vivendo com medo. Sabe, gente? Quando passa o medo da tempestade, da morte, eles são acometidos por outro tipo de temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram a ter uma fé real, tá? Experimental, e não uma fé de segunda mão, de segunda categoria. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto em apreço, o texto em evidência. Sabe, Jesus é o Mestre Supremo, que veio estabelecer o reino de Deus, gente. É Ele mesmo. Jesus ensinou através das parábolas do reino de Deus e também através da tempestade. Os métodos são variados, gente. O seu ensino é eficaz. Ele é grande mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida. Ele é didático. Devemos aprender com ele sobre o reino dele. O seu reino chegou. Ele veio como rei. Ele é o rei.
O reino já foi inaugurado. O reino já está dentro de nós. O reino é para nós. Jesus é perfeitamente homem. É um homem perfeito. Capítulo 4, 38. O sono de Jesus mostra-nos sua perfeita humanidade. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. O infinito entrou no tempo. Aquele que nem o céu dos céus pôde conter, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele que criou tudo, agora foi criado. É ou não é? O dono do universo se fez pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é um grande mistério. Quem pode crer na encarnação de Jesus não deve mais duvidar de nenhum dos gloriosos milagres, porque ele precisou ver em figura humana para nos dar uma lição. Jesus é perfeitamente Deus. Lá em Marcos 4,39 você vê isso. Ele é o Criador, o sustentador, é o interventor da natureza. Por isso que ele não teve medo. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, gente, para libertar o aflito, para libertar você. Marcos 4,39 até o 41. Olha o que diz aqui, ó. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou. Eita, Jesus! Fez-se grande bonança. Então Jesus disse: para que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, desse tamanho o trecho que nós estamos lendo. Mas olha, tanta coisa bacana, tanta coisa bonita, tanta coisa forte Deus tem para nos revelar. Quanta coisa maravilhosa. Conclusão, gente. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está nos controles. Ele está na direção da tempestade que nos ameaça. Ah, meu amigo, nos fazem, sabe, nos fazem mais firmes e fortes se permitirmos o ensino. A qualquer momento, a qualquer instante você pode ser testado. A qualquer momento você pode ser provado. A quem você teme? As circunstâncias da vida ou o Senhor das circunstâncias? A quem você teme? Você está temendo os problemas? Você está temendo as adversidades? Ou aquele que está dormindo ali sem preocupação? O salmista Davi aprendeu, né? Aprendeu o quê, pastor? Ele aprendeu uma lição. E ele até fala. Ele disse: deito e durmo. Salmo 3, versículo 5. Conhece? Deito e durmo. Tem uma tradução diferente, fala: eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. O Jesus que eu creio é aquele que está nem aí para o problema. Tem gente que fala: eu não consegui dormir, preocupada. Opa, o salmista Davi disse: eu me deito, logo adormeço. Gente, tu está deixando esse problema tirar teu sono. Tu está deixando esse problema tirar teu sono. Ah, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não perco o sono por causa do problema, não. Eu estava falando até ontem no pátio, até brinquei. Gente, tem dia aqui que literalmente a gente, quem me conhece de perto, quem sabe dia a dia, sabe? As pessoas, tem algumas pessoas que têm essa proximidade um pouco mais, sabe que a gente às vezes vira, dobra
aqui, por exemplo, esses dias, a gente faz alguns esforços, e lógico, não só aqui na programação, mas a gente tem nossos compromissos fora daqui, para resolver uma coisa, resolver outra. Fala, não vou dar para dormir agora não. Mas se eu deitar, eu vou dormir. Não é porque eu tenho insônia, eu não preciso tomar remédio. Graças a Deus não tem esse problema não. Se eu encostar a cabeça, eu durmo. Se eu deitar ali, agora no cantinho ali, eu durmo. Eu estou aqui aceso agora. Por quê? Porque eu estou na missão, estou na vigília. Eu estou na programação da madrugada, é meu compromisso aqui agora. Mas se eu quiser dormir agora, é só fechar o olho aqui, encosto na cadeira mesmo, eu durmo. Já dormi até em pé, não tem esse problema. Sabe, gente? Nós temos que desligar em alguns momentos. Sabe? Meu Deus do céu. Queridos, Deus está no controle. Ele pode fazer cessar a qualquer momento a sua tempestade. Quem você teme? Coloque isso no seu coração. As circunstâncias ou ao Senhor das circunstâncias? Pense bem nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tu és o Deus que